Estamos iniciando o programa Conexão Caxias, ao vivo aqui dos estúdios da Focus, a nossa parceira da TV Caxias. Esse programa está no ar diretamente na TV e também na rede social, na página da TV Caxias e na página da UAB, a nossa parceira da TV comunitária. Hoje nós vamos tratar de um tema que envolve toda a sociedade de Caxias do Sul, algo que sempre foi polêmico, que é a questão cultural da preservação do patrimônio histórico, mas hoje especificamente nós vamos tratar da Maesa. A Maesa, que é uma conquista da sociedade de Caxias do Sul e que até o momento ainda falta um longo caminho a ser percorrido para que ela realmente pertença à cidade de Caxias do Sul, aos seus cidadãos, enfim, quem fez se envolveu nessa luta para que a Maesa fosse nossa. Nós temos aqui agora presentes para o debate, nós temos aqui o vereador Eloy Frisso, ex-vereador Eloy Frisso, né, hoje é advogado, exercendo a profissão de advogado, o ex-vereador Jason Barbosa, que é administrador, a jornalista e ex-secretária da Cultura, Rúbia Frisso, e o vereador Rafael Bueno, que daqui a pouquinho deve também entrar online, que é o presidente atual da Frente Parlamentar Maesa Nossa. Nós vamos começar, nesse primeiro início do debate, falando um pouquinho o aspecto histórico dessa luta, para que a gente possa situar o cidadão que está nos assistindo um pouco esse processo. E primeiro eu também quero cumprimentar todos vocês. Bom dia, Eloy, bom dia, Rúbia, bom dia, Jason. Tudo bem? Bom dia. Estamos aí na luta. Então vamos lá. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Eloy. Eu vou começar, Eloy, contigo, que é talvez aí dos que estão presentes, o que tem o aspecto histórico inicial do processo da Maesa, que tu pontuasse para a comunidade um pouco esse aspecto do ponto de vista da tua visão, né? O histórico da Maesa aí, para que a sociedade possa ter uma noção da importância desse processo. Pois não, Paulo, prazer estar conversando aí, minha saudação à querida Rúbia, Jason, meu parceirão de Câmara há muito tempo, Rafael, que deve estar entrando aqui um pouco, a ti, Paulo, aí tocando a nossa TV Caxias, nosso canal 14, e dizer parabéns pela iniciativa, né, de abordar uma temática que é tão presente hoje na nossa cidade. O histórico da Maesa é um histórico conhecido já, eu diria que hoje a pessoa mais preparada para fazer esse histórico, sem dúvida nenhuma, hoje é a Rúbia, a nossa secretária de Cultura, foi editar um livro tratando de todas essas questões que basearam, né, essa luta, né? Mas, assim, a grosso modo, toda essa luta começou com uma ação da Procuradoria-Geral do Estado, que adjudicou o prédio da Maesa, né, em troca de dívidas que o Grupo Mundial detinha com o antigo Grupo Eberle, né, detinha com o governo do Estado. Então, toda essa área fantástica, aí são quase 2 quarteirões enormes, né, que poderiam ter sido cessionados até pelo vereador Mário Pesce, né, mas não foi, e foi mantida, então, todos os pavilhões, né, como uma reserva fantástica do ponto de vista do patrimônio histórico da cidade. E lá no final do governo Sartori, nós ficamos sabendo que a Procuradoria-Geral do Estado, em audiência marcada com o então prefeito, da qual participou o então secretário de Planejamento, Paulo Damer, a Procuradoria-Geral do Estado fez uma oferta ao município, né, em troca da área histórica da Maesa, que seria o famoso cotovelo, né, parte da toda a área que está na 13 de Maio e nas duas laterais, ficando livre a parte que seria cessionada pela continuação do vereador Mário Pesce, eventualmente para a construção aí de prédios residenciais ou comerciais, e já existia a oferta, inclusive, de
a ocupação do prédio histórico por uma grande rede de supermercados do Estado. Mas que a prioridade seria do município em troca da construção de um prédio para a Procuradoria-Geral do Estado em Porto Alegre. Obviamente, o prefeito Sartori, à época, não concordou. Como nós ficamos sabendo desse assunto a nível da Câmara, né, procuramos a União das Associações de Bairro, procuramos a direção da Câmara, à época presidida pelo vereador Daneluz, e com o apoio de todo o pessoal do Arquivo Histórico, especialmente da Sônia Frias, nós montamos 2 pedidos de tombamento, um patrocinado pela União de Bairros e outro patrocinado pela Câmara. O da União de Bairros encaminhado, então, ao município e o patrocinado pela Câmara encaminhado ao Estado do Rio Grande do Sul. O processo, por conta desses pedidos de tombamento, literalmente pararam, né? Os grupos históricos que estavam interessados na aquisição do prédio, então, da Maesa, retrocederam, né, na medida que houve essa nossa iniciativa, e, para nossa sorte, evoluiu bastante o pedido de tombamento do município. O do Estado, obviamente, com parecer da Procuradoria-Geral do Estado contrário, não avançou, e, a partir daí, se começou toda uma luta, né, da cidade, envolvendo um grande número de entidades, pessoas vinculadas à luta da defesa do patrimônio histórico, assim por diante, e que desembocou, então, na doação pelo Estado do Rio Grande do Sul, à época, pelo governador Tarso Genro, desse prédio para o município. Junto com a doação, veio um compromisso de elaboração de um plano diretor de ocupação, que foi feito e muito bem feito, liderado pela, então, secretária de Cultura Rúbia, e que foi aprovado, né, pelo governo do Estado. Lamentavelmente, na sequência, nós tivemos o governo Daniel Guerra, aonde praticamente todo o esforço feito do ponto de vista de evoluir o plano diretor com a ocupação de espaços dentro da Maesa, literalmente boicotados, né, pela ex-administração, e se retomou, então, esse assunto, literalmente também liderado pela Rúbia e pela comissão que formamos, né, durante o governo Cassina, né, do qual participei como vice-prefeito, e que retomamos, então, a ideia da ocupação, especialmente de alguns espaços por secretarias. Nós já estávamos com tudo pronto praticamente para que a Secretaria do Meio Ambiente passasse a ocupar o antigo refeitório, que não seria, em tese, uma área protegida do ponto de vista do patrimônio histórico. Ao mesmo tempo, já tínhamos pedido estudos de parte da Secretaria de Educação para a ocupação do 3º piso, de frente lá para 13 de maio. A Secretaria de Educação já tinha praticamente definido a sua ida para lá. Nós passamos a usar uma parte da estrutura já existente ali de salas para depósito da Secretaria do Arquivo Histórico Municipal, portanto, do Arquivo Público da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, além daquele espaço lá ocupado pela Guarda, né, que foi o primeiro espaço ocupado ainda no governo anterior. Então, basicamente, essa é a nossa luta, né, que agora eu vejo com muita preocupação, e aí... Eloy, eu vou pedir o seguinte, para nós, esse aspecto mais atualizado nós vamos fazer daqui a pouquinho, tá? Eu queria que tu só pontuasse um pouco esse aspecto mais... Então, concluo dizendo que esse é o histórico preliminar, né? E nesse momento é que nós estamos aí, terminamos o governo Cassina, e a Rúbia fala melhor disso, né? Com a contratação, então, do chamado Master Plan, e que agora está sendo colocado na roda aí para discussão. Obrigado, Eloy. Depois nós vamos entrar na questão, inclusive tem um artigo que tu escreveu, que nós vamos fazer o debate daí sobre, daqui para frente, o que está acontecendo. Ex-vereador Jaison Barbosa, quando foi criada a comissão, né, pro tombamento da Maesa, ela tinha um propósito, né, inclusive de tentar envolver a sociedade para essa finalidade. Eu gostaria que tu colocasse um pouco o aspecto dessa comissão. Claro, também teve depois uma que foi agregada, que era aquela comissão para a criação do... eu sempre me esqueço lá, que é o que tem lá em Porto Alegre, que é
Bom, Frente enfim, Parlamentar? Não. Aquela comissão que o BAMP também depois criou ali, que foi o BAMP, foi o presidente. Ah, Mercado Público. Isso, então eu gostaria que tu desse também o relato do trabalho que vocês realizaram, das dificuldades, se houve um apoio logo claro nesse processo, enfim, da busca desse objetivo de tornar a Maesa um patrimônio de Caxias do Sul. Primeiro, um bom dia ao Eloy, à Rúbia, bom revê-los. Saúde ao Eloy, todos ficamos preocupados, Eloy, no período aí do Covid, a família toda torceu e rezamos por você, Eloy. Tu sabe que é muito querido por todos do movimento comunitário, independente de partido político, enfim. Eu acho que a saúde pública de Caxias do Sul tem um viés comunitário fortíssimo, histórico, e nós que gostamos muito do movimento comunitário, quando eu estava vereador, nós recebíamos esse assunto do patrimônio histórico da Maesa. E eu quero aqui trabalhar muito com a emoção, lembrar que a minha sogra trabalhou, ela se aposentou trabalhando desde jovem até a sua aposentadoria no prédio da Maesa. E ela falava para mim das maravilhas que era trabalhar na Maesa em relação à infraestrutura, à estrutura arquitetônica interna da Maesa. Então, nós, comunidade, nós, povo de Caxias, nós precisávamos nos manifestar e percebemos que a Câmara de Vereadores possuía essa capacidade, essa infraestrutura, essa potencialidade de comunicação. Então, nós utilizamos muito a Câmara de Vereadores. E eu preciso agradecer os vereadores da época, o Joarce, o Daniel Guerra, Eloy Frisso. O Daniel Guerra era membro da comissão que tratava da importância da Maesa. Nós tivemos o Flávio Dias, a Denise Pessoa, o Mauro Pereira. Então, pode perceber aí, o hoje deputado estadual, Neril Carteiro. Então, percebe que nós possuímos, dentro da história de luta para conseguirmos que fosse entregue a Caxias do Sul, o que sempre foi de Caxias do Sul, o prédio, o patrimônio e o tombamento da Maesa, pessoas de todos os partidos. E todos nos apoiaram durante o período que nós fomos presidentes daquela importante comissão especial e, na época, temporária. Mas tem momentos, Eloy, que são, você lembrou na tua fala, importantíssimos, na minha visão. Um deles foi a não permissão de que fosse continuada a Avenida Vereador Mário Pezzi, cortando o prédio da Maesa pelo meio. E nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado, se não me engano, por unanimidade. Então existe muita luta, muita construção. É importante, Sausen, lembrar da participação de tantas entidades, e depois a secretária Rúbia, ela deu continuidade de construir um projeto de intervenção, recuperação da ocupação e uso e gestão, ou seja, fica pronto ao próximo governo todo um trabalho. E com todo respeito aos governos que vieram depois, molezinha, porque tendo uma boa vontade na nossa visão, tendo amor por Caxias do Sul, por uma população miscigenada, uma população integrada, uma população que respeita a primeira imigração, mas que hoje os migrantes são maiorias desse município e que merecem um local, um espaço que ali tenha uma visão cultural integrada também com a gastronomia. E essa caminhada toda, nós chegamos, eu tenho aqui um material que estarei postando, assim que terminar essa reunião, estarei postando, Paulo, no meu Facebook, que é uma cartilha construída pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E ali remonta toda essa caminhada de luta e de apoio que tivemos, especial, muito especial, do movimento comunitário.
tanto a história da Maesa, a criação da comissão no Legislativo, as reuniões e encontros promovidos pela comissão e reuniões importantíssimas. Eu quero lembrar, agora estavam presentes com nós a Rúbia, o Eloy Frisso e alguns outros membros de Caxias do Sul em atos que são carregados de emoção para mim lembrar. A Maesa Cultural, Rúbia, que mobilizou a comunidade pela preservação do prédio, a intensificação que foi um abaixo-assinado que nós fizemos com apoio da SIC, Câmara Indústria e Comércio, onde nós fizemos um ato na Câmara pelo tombamento da Maesa, movimentos que fizemos na Câmara de Vereadores recebendo a Assembleia Legislativa, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive os movimentos que fizemos dentro da Assembleia Legislativa, onde algumas vezes fui chamado e ofendido por deputados estaduais, Eloy, me ofendendo por nós estar ali, que não precisava, e foi necessário, foi importante. Eu acho que é importante relembrar aqui alguns atos, Paulo, onde a assinatura do projeto de lei que trata da cedência da Maesa, que o querido prefeito Alceu Barbosa Velho, junto com, na época, a secretária Rúbia, ao lado do nosso, na época, governador Tarso Genro, fizeram um momento também histórico, deve estar no livro da Rúbia, esse momento. O projeto de lei que trata da transferência de uso do prédio da Maesa sem ônus ao município, e sempre trabalhando essa questão. Então, de 2013, que foi criado a comissão especial, até o final daquela legislatura, muito trabalho, muita mobilização ocorreu. Aquela comitiva, estava olhando aqui, a comitiva caxiense com deputados estaduais, na aprovação do projeto de lei na Assembleia Legislativa, no dia 18 de novembro de 2014, a presença de deputados estaduais, na época, de Caxias do Sul, e vários líderes comunitários, e relembrando aqui, ficamos emocionados. Mas mais emocionados ainda é o trabalho unido da Câmara. Então eu acredito, Paulo, que o que vem aí pela frente, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, e eu quero aqui dar os parabéns à Câmara, em especial ao vereador Rafael Bueno, que está presidindo uma frente parlamentar que dá continuidade a essa caminhada. Eu acho que o não esquecimento de toda essa construção é importantíssimo, porém os alicerces estão aí. Os alicerces estão firmes. Na minha ótica, depende um pouquinho de carinho e respeito da atual gestão, carinho e respeito, uma demonstração, sim, de respeito também à questão pública, e quero aqui lembrar o ato recente do governador atual do Estado do Rio Grande do Sul, onde permitiu uma SAMAI. A SAMAI é uma construção pública de muita luta, tem muita luta pública e comunitária ali, Eloy. E aí o governador permitia a venda, e com todo respeito ao atual prefeito, e eu quero pedir perdão se eu estou equivocado, mas poderiam, não só o atual prefeito, mas antes dele, o próprio Daniel Guerra, poderiam muito bem terem se preocupado em buscar recursos federais, a perder de vista, e que esses recursos federais pudessem estar ajudando na construção de um patrimônio onde o povo de Caxias do Sul pudesse estar se encontrando, seja para o aspecto gastronômico, seja para o aspecto de termos ali as vendas dos produtos que são colheita aqui da nossa terra, pela mão do nosso agricultor. Então, Paulo, me parece que falta, embora existe um trabalho, existe um respeito, e pela presença da Rúbia demonstra esse respeito, mas acho eu que podia ter um envolvimento público muito maior. Muito maior. Ok, obrigado, Jason. Rúbia,
Agora vamos entrar um pouco no processo. Antes nós trabalhamos um pouco do movimento social, claro, tem várias questões dos movimentos sociais importantes. Entramos na questão do legislativo, da atuação do legislativo, agora vamos entrar um pouquinho na atuação do executivo. Além de resgatar um pouco esse aspecto histórico, eu gostaria que tu pontuasse, por exemplo, a nível também estadual houve um envolvimento maior, porque a gente sabe, além do governador, tiveram secretarias específicas do governo do estado também que se envolveram no sentido de tentar viabilizar, porque tem toda a burocracia, e também esse teu livro, né, aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda dele, o belo livro, que mantém a história, é importante isso. Então, Rúbia, à vontade aí para tu resgatar um pouco essa história aí da Maesa. Bom dia aos colegas aqui desse programa de hoje, agradeço o convite, Paulo, Jaison, Eloy, agradeço a generosidade de vocês em citar, né, todo esse envolvimento que nós tivemos, mas antes de tudo esclarecer que eu não estou mais no projeto Maesa desde dezembro do ano passado, quando essa divisão criada pelo prefeito Cassina e o vice-prefeito Eloy Frisso, que era uma divisão chamada Divisão Maesa dentro da Secretaria de Planejamento, ela foi extinta. Então, o nosso trabalho até então, ele vem, na verdade, enquanto o Eloy fazia aquela ação importante de indicar o tombamento do complexo, eu era presidente do Conselho de Cultura na época, ainda antes da gestão do prefeito Alceu, que depois eu vinha a ser a secretária da Cultura. E naquele momento a gente fez aquele primeiro seminário lá no Emílio Meyer, de conscientização, trazendo a comunidade, resgatando os antigos trabalhadores, trazendo arquitetos que tinham trabalho ligados à Maesa, chamando atenção para a comunidade, fizemos aquela caminhada ao entorno do complexo todo, porque claro que a gente sabe que muitas gerações de trabalhadores passaram por aí, e a Maesa, ela é um ícone para Caxias do Sul, é um símbolo, né, da sua arquitetura industrial, mas as gerações mais novas não tinham muito conhecimento, então foi feito essa movimentação para chamar a atenção das pessoas para entrega ao governo do estado, em pagamento de tributos devidos, né, do equipamento. Eu acho que foi um primeiro momento muito importante, muito estratégico, ao mesmo tempo em que acontecia essa movimentação liderada pelo Eloy, no sentido do tombamento. Por que eu chamo de muito estratégico? Porque acontece que naquele momento o mercado imobiliário estava sendo chamado para que houvesse uma aquisição de parte daquele patrimônio. Então, no momento que isso ocorre, no momento que o tombamento ocorre, ele desarticula essa parte do interesse do mercado imobiliário. Então, pôde-se caminhar muito bem com relação às outras estratégias importantíssimas que ocorreram entre a comissão criada pelo prefeito, que éramos o então diretor-presidente do SAMAI, o Eloy, o secretário Marrachinho e eu, indo a Porto Alegre, nós conversando com um grupo de trabalho que foi criado lá no governo do estado, né, com a Secretaria da Administração, com a PGE, o Eloy lembra muito bem, era uma mesa lá de 10 metros, tinha 20 pessoas, e nós três lá defendendo arduamente que o equipamento permanecesse em Caxias do Sul, até alegando, né, que a Maesa tinha se pago muitas vezes o seu patrimônio por meio de ICMS gerado ao longo das décadas. Esse era o nosso discurso. Mas houve sim um momento em que nós tínhamos na pasta de trabalho uma proposta de compra, porque o governo do estado sempre disse que queria vender aquele patrimônio pelo mesmo valor que ele tinha recebido, né? Como tinha entrado como um ativo financeiro no estado, teria que sair como um ativo financeiro, pelo mesmo valor que ele tinha recebido corrigido. Então, nós tínhamos construído com a Secretaria da Receita e da Fazenda de Caxias e com o prefeito, levado uma proposta de compra de muitos anos, mas enquanto acontecia toda essa mobilização, a Câmara de Vereadores chamando audiências públicas, nós do Executivo chamando reuniões setoriais, para que toda a comunidade se envolvesse muito,
houve um momento, o Legislativo, né, a Assembleia Legislativa, por meio dos nossos deputados, também se empenhando muito junto ao governo do Estado, então houve esse clima muito propício para que o governador, pela interlocução do prefeito, entendesse que uma lei de doação era plausível. E foi encaminhada à Assembleia, nós articulamos também, todos esses movimentos articularam muito junto aos deputados para que a votação fosse positiva, enfim, e isso acabou acontecendo. Então, isso nós temos que comemorar e dizer que foi muito bem-vindo todo esse processo. E no momento que o equipamento é doado, ele se torna... é criada essa comissão, né, essa comissão especial para análise de uso, com todo o envolvimento da comunidade. Então, todas as forças vivas, SIC, CDL, UX, Prefeitura, Procuradoria do município, Movimento Sindical, SEAC, enfim, todas as entidades possíveis estavam ali construindo junto esse momento importante, que era construir um plano plausível para que o governo aceitasse, porque isso foi uma cláusula da lei de doação, para que o governo aceitasse o projeto, e no momento que ele aceitasse, só então ele transferiria as matrículas para Caxias do Sul. Então, isso tudo foi feito de uma forma que eu diria muito estratégica, muito coordenada, e é por isso que deu certo. Então, a partir daí é que a gente trabalha no plano de ocupação, que foi entregue, foi aceito, as matrículas vieram, foram escrituradas aqui para Caxias do Sul, para o município de Caxias do Sul, ainda em 2016, então todo esse processo andou até aí. Depois eu voltaria, então, alguns minutos para falar da parte, então, ali do governo Cassina. Nós já temos presente também aqui o vereador Rafael Bueno, só que nós vamos então agora a um breve intervalo de uns minutinhos e voltamos logo em seguida para continuar o debate sobre a Maesa é Nossa. Luxo Ótica tem armações modernas, lentes produzidas em laboratórios da mais alta tecnologia. Atendimento personalizado, com Sandra e Glorinha, mais de 30 anos no mercado óptico. Convênios com empresas, planos de saúde e sindicatos. Luxo Ótica, Borges de Medeiros, entre a Júlio e Sinimbu. Visite-nos e valorize sua visão. Dos seus 65 anos, o Sintratur sempre esteve ao lado do trabalhador. Vos convido a participar de nossa história. Se associe hoje mesmo. Venha fazer parte da família Sintratur. Temos médicos, dentistas e uma excelente sede campestre que espera você associado e os demais familiares. Estamos de volta com o programa Conexão Caxias, diretamente aqui do estúdio da Focus, a nossa parceira. Você está assistindo diretamente na TV, também nas redes sociais, na página da TV Caxias, no Facebook e na página da UAB, a nossa parceira da TV comunitária. Hoje nós estamos tratando sobre a questão da Maesa, patrimônio histórico de Caxias do Sul, e que
nesses últimos tempos, tem debates sobre como fazer a implementação e a ocupação da Maesa. Nós estamos aqui presentes no debate Ed Eloy Frisso, ex-vereador e também hoje faço a função hoje de advocacia. Temos o Jaison Barbosa, também ex-vereador, administrador, Rúbia Frisso, jornalista e ex-secretária da Cultura, e o vereador Rafael Bueno, que hoje é presidente da Frente Parlamentar Maesa Nossa. Rafael Bueno, nós vamos começar agora por você esse debate. O teu papel aí, o papel da Frente Parlamentar nesse processo da Maesa, como que se dá e qual é a função e a visão que vocês estão tendo sobre os processos que atualmente está sendo feito pelo atual governo, né, que houve mudanças, houve uma nova votação na Assembleia Legislativa que mudou ou não mudou o conceito de ocupação da Maesa. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, ao nosso vice-prefeito, um dos melhores dos últimos tempos, o Ed Eloy Frisso, a nossa também secretária e grande especialista na área da cultura, Rúbia Frisso, e também o nosso sempre vereador, Jaison Barbosa, que graças a ele eu posso falar publicamente que eu presido essa frente parlamentar, que quando ele trabalhou na bancada do PDT, ele me instigou para que eu pudesse assumir então essa frente parlamentar. Eu quero fazer um resumo rápido, até porque eu tenho que sair, Paulo, mas dizer o seguinte: tudo que se decide a portas fechadas, sem o diálogo, sem o movimento da comunidade, o resultado talvez ele se torne isolado. E o que eu tenho observado é que talvez o que a prefeitura está querendo fazer é passar um cheque em branco para o capital econômico, para algumas poucas pessoas, né, daquilo que foi conquistado por muitas mãos. Aqui tem o Jaison e o Frisso, que através do movimento comunitário, a UAB, né, que fez toda uma mobilização, reuniões com as escolas, com o Emílio Meyer, abaixo-assinados, movimentos, envolveram o carnaval, a religião, conseguiram agregar deputados de diferentes partidos, governadores de diferentes partidos, foi todo um movimento feito, né, por diversas mãos construídos. E aí o que a gente está sabendo da Maesa é através da imprensa, porque a frente parlamentar não é chamada para discutir nada. As pessoas importantes, aqui eu posso citar a Rúbia, que recentemente escreveu um livro, podia estar participando desse processo até de forma voluntária, estar participando ou trabalhando na prefeitura, já que é um cargo técnico, né? E a gente não observa essas pessoas que foram importantes na discussão e o que hoje a Maesa é nossa. Eu até não gosto do ser dessa pessoa, mas daqui a pouco a gente tem que chamar o velho lá da van para ele dar umas aulas de como dar prosseguimento a esse negócio da Maesa, porque enquanto ele constrói 16 empresas em 6 meses, a Maesa é só gasto de estudo, estudar aquilo que já foi estudado. Né? Agora, Rúbia, estão querendo mudar o local que foi definido já, o mercado público. Já tinha oficializado que ia ser ali na Dom José Baré, agora querem mudar dali o mercado público. Então, o que eu vejo, o que querem é descaracterizar um processo que foi feito com a comunidade, pela comunidade, agregando lideranças de forças políticas, comunitárias, e o que a gente fica sabendo é pela imprensa, lamentavelmente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael. Eloy, tu escreveu um artigo há uns 15 ou 20 dias atrás sobre essa questão, alertando. Como é que tu está vendo esse processo novo, né, da aprovação na Assembleia, desse novo modelo de ocupação? Olha, Paulo, eu tenho claro e manifestei isso no artigo que escrevi, que, lamentavelmente, a nova administração veio com uma ideia errada do ponto de vista da continuidade do governo vitorioso que nós lideramos, juntamente com o prefeito Cassina, a Rúbia, que foi nossa coordenadora, né, da divisão Maesa dentro da CEPLAN,
porque já tinha todo esse histórico, né, de encaminhamentos enquanto foi secretário de Cultura, o governo erra ao começar do zero, né? Em primeiro, trouxe um povo aí de Porto Alegre que não sabe onde fica a Avenida Júlio de Castilhos, né? Então, pouco conhece da nossa cidade, né? Hoje, a questão da Maesa está nas mãos da Secretaria de Gestão e Finanças, quando, no nosso governo, ela estava na mão da Secretaria de Planejamento, né? Porque esse era o entendimento que a gente tinha, né? Junto com a relação que se estabelecia com a comunidade. A partir do momento que o prefeito Adiló encaminha para as mãos do secretário Maurício, se eu não me engano, esse deve ser o nome do rapaz que veio de Porto Alegre, né? E ele coloca a Maesa dentro dos projetos de privatização, de parceria público-privada e assim por diante, sem ter noção do que havia sido feito até aquele momento, sem pegar o histórico de tudo que havia acontecido, e nunca se nos manifestamos contra qualquer tipo de parceria dentro do complexo da Maesa, né? A própria construção, Rafael, do mercado público é eminentemente um processo de parceria público-privada, né? Onde, a partir do momento que tu estabelecesse o local definitivo internamente, e para isso foi contratado o Masterplan, aliás, né, Rúbia, contratado na nossa gestão, né? Entregue agora, mas contratado na nossa gestão. E se define, então, a questão dos locais que a gente já tinha mais ou menos consensuado, poderia estar tranquilamente andando, né, esse processo de ocupação na Maesa e, portanto, cumprindo a legislação aprovada lá durante o governo Tarso Genro. Essa ampliação feita na nova lei, ela tem um objetivo muito claro para mim, né? Jason, eu acho que é voltar a usar a continuidade da vereadora Mário Pesce como uma alternativa para dividir o patrimônio, né? E usar aquela parte da Maesa que fica à direita da vereadora Mário Pesce como um espaço para eventuais parceria público-privadas, leia-se parcerias com o mercado imobiliário, né? Para justificar, eventualmente, algum investimento na área do prédio histórico, na própria antiga fundição e assim por diante. Então, são visões, do meu ponto de vista, equivocadas, né? Que mexem com o patrimônio da nossa comunidade, e não existe a mínima necessidade de ceder espaços dentro da Maesa. Veja que quando encerramos o governo, já havia, inclusive, uma programação liderada pela equipe que tocava a Maesa, coordenado pela Rúbia, de abertura, Rafael, ali daquela praça enorme ali, né, ao redor do lago, para a comunidade, aí aos fins de semana, para começarem a se apropriar daquele espaço, né? É um espaço lindo, com um lago, com árvores frondosas, né, grandiosas, né? E com a colocação da Secretaria do Meio Ambiente ali, nós já teríamos uma ocupação de uma secretaria que dialoga com a preservação daquele patrimônio, né? Porque ali nós tínhamos um monte de problemas de areia de fundição e assim por diante, né? Que vinham sendo tratados. Veja que já passaram 10 meses e essa administração só bate cabeça, né? É uma turma de enceradeira, né, que está colocada aí nos cargos principais, aonde eles não conseguem, que nem cachorro, né, correndo atrás do rabo, né? Então, até agora não vi nada, e lamentavelmente aquilo que se viu, o Rafael tem razão, né? Até agora nada de discussão com a comunidade, a comissão específica para tratar da ocupação da Maesa até agora não foi convocada, né? Então, esses são os nossos dilemas, né? E, portanto, essa fala, Paulo, de parte da TV Caxias, Canal 14, nos ajuda, quem sabe, fazer com que o prefeito Adiló reveja, né, suas posições e, quem sabe, passe a ouvir as pessoas que efetivamente estão envolvidas, né, até emocionalmente, eu diria, né,
até emocionalmente, com essa questão da Maesa. Jason, tu que participou um pouco também da questão das articulações políticas, eu vou falar, talvez aqui, fazer uma provocação. Eu tinha feito até esse fim de semana, porque nós ficamos sabendo que ia ser feito o leilão de uma área ao lado da Maesa, e depois até mostrei para todo mundo nos grupos ali, que a gente estava vendo, até tem um grupo que eu faço parte pela UAB da Conceplan, que eu mandei para o pessoal, para eles ter conhecimento, e graças a Deus conseguiram revisar e foi cancelado o leilão, e hoje até saiu uma matéria na 0 Hora sobre essa questão. O plano diretor dessa região não evitaria, de repente, essa movimentação? É claro que depois o Rafael também vai poder me responder. O plano diretor dessa região não evitaria alguma possibilidade de, novamente, esses grandes empresários interessados? Abastecia, né, de eletricidade todo o complexo Maesa. No nosso entendimento, ela faz parte do conjunto da Maesa, né? Aliás, o conjunto Maesa ali, o pessoal sempre tem um entendimento que envolve não só a Maesa, mas o Emílio Meyer, o Senai, né? Tem todo um conjunto ao redor aí, e que, portanto, esse prédio aí até pode ser vendido, não tem problema nenhum, porque ele efetivamente ainda é patrimônio do Grupo Mundial. Mas ele vai ter que ser preservado, essa é a nossa luta. Okay. Até para contribuir, viu, Paulo e Eloy, na verdade, quando ocorre um tombamento, ele também tem uma análise do entorno, né? Não é só aquele prédio específico. Eu acho que isso é bem importante de pontuar, porque nós temos aí um respiro urbano, essa horizontalidade dos prédios da Maesa dão todo esse cenário especial. Se tu me permite também resgatar que foi em março de 2020, estava sendo reaberto, inclusive os grupos estavam sendo agendados para as visitas dentro da Maesa, e foi quando veio a pandemia, e a gente foi obrigado a recuar, então, naquele momento, mas os canteiros estavam remodelados, as podas, as capinas, as limpezas, a ciclovia, o estudo da ciclovia, o projeto de ciclovia, o projeto de estacionamento oblíquo, para ônibus de turismo, isso tudo foi deixado pronto para receber as pessoas. Desculpa, eu só quero fazer Não, é importante. Esse à parte, tá? Porque isso foi há 1 ano e meio atrás, já estava liberado para tudo isso. Inclusive, com a SAMAI tendo feito análises no lago, limpeza do lago, então, tudo pronto, com a transferência da SEMA para lá, que também é importante pontuar que os aluguéis dessas 3 secretarias cujos estudos e projetos estão prontos, e a SEMA, inclusive, as reformas andando, dão mais de 1 milhão por ano de economia de aluguéis, né? Então, em poucos anos, esses recursos podem ser utilizados também nas reformas que precisam ser feitas. Eu falo o termo reforma, eu sei que não é adequado, são restauros, né? Porque trata-se de um patrimônio histórico tombado, mas eu digo como entendimento, né, mais coloquial. E esse grau de intervenção que era necessário, e essas patologias que precisariam ser restauradas, é por isso que foi lançado aquele edital para um grupo técnico com conhecimento de patrimônio histórico, porque há um zoneamento que foi doado para a prefeitura por uma arquiteta que fez a tese dela de mestrado junto à Universidade Federal da Bahia, a arquiteta Ariane. Ela doou uma proposta de zoneamento para a prefeitura, no trabalho na dissertação de mestrado dela, e nós nos apropriamos dessa doação na ocasião e fizemos uma análise, e por isso que se chegou à conclusão de que o mercado público poderia ser, sim, ali na Dom José Baré, a esquina com a 13 de Maio, por serem prédios amplos, com um pé direito muito alto, com pisos de alta resistência, com portões para entradas de caminhões, e também foi feito todo um estudo pela Secretaria de Trânsito, um projeto para estacionamento de ônibus de turismo. Hoje, Caxias não tem um local específico para os ônibus de turismo serem recebidos. E como o mercado público, com áreas de gastronomia, com bistrôs, com a polenta sendo cozinhada ao modo, né, da nossa tradição italiana, com grupos se apresentando aí
nos melhores modelos, né, de mercados públicos do Brasil e do mundo, que atrai sempre o turista, é um dos primeiros lugares que ele procura. Então, foi pensado no estacionamento de turismo, com uma faixa elevada, com sinaleira com botoneira para travessia segura, enfim. Várias ações foram deixadas prontas para imediatamente começar a ocupação, e esses recursos, sim, virem dos aluguéis, das bancas, enfim. Por quê? Porque a construção, o prédio, o piso, nós temos ali. A Maesa não é um prédio abandonado há 30, 40 anos. A Maesa era um prédio que estava operando como uma indústria, com trabalhadores lá dentro, até há poucos anos atrás. Então, a rede de água, claro que, como eu digo, o restauro de parte elétrica, isso se prevê em qualquer prédio com essa idade. Mas a construção da Maesa, especificamente, a parte arquitetônica e a parte construtiva, é de uma qualidade que não se encontra em lugar nenhum. Por isso, inclusive, o tombamento. Então, eu acho que isso é importante pontuar e trazer para a comunidade que esse prédio é de uma qualidade muito impressionante e que qualquer investimento que seja feito ali dentro, ele é para sempre, é para as futuras gerações. Enquanto nós ficamos reformando um prédio lá na perimetral, onde a SEMA está instalada, sem acessibilidade, com uma escadinha estreita, que deu um problema, nós podemos estar trabalhando ali dentro da Maesa, economizando esses aluguéis e aplicando no restauro daqueles prédios. Muito bem. Então eu vou voltar de novo, eu quero voltar já isso para a pergunta de novo fazer. É possível, e essa pergunta eu fiz porque nós estamos, eu conversei com o presidente da UAB, o Walter, e nós pretendemos ver se a UAB também aceita essa proposta, porque tem que ser levada à executiva, de nós provocarmos aí, Rafael, se o Rafael ainda está aqui, está presente, nós provocarmos a ideia do encaminhamento do plano diretor da região. Jason. Primeiro, parabenizar a Câmara de Vereadores pela frente parlamentar, por ela estar dando continuidade a fazer com que se lembre de uma história tão recente de luta, de uma luta unificada, independente de questões econômicas, onde a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio estava presente conosco, junto conosco a Universidade de Caxias do Sul, ou eles mudaram o seu pensamento. Dá a impressão que o tal do mercado, ele não está nem aí para uma Caxias do Sul que nos integre. O dinheiro público, ele é para ser utilizado para o bem público. E o dinheiro privado também pode ser assim. Então, como diz o Eloy, nós nunca fomos contra uma participação público-privada. Porém, que seja construído isso com todo respeito público e com todo o carinho que tenho ao meu ex-colega vereador Adiló. Ele peca várias vezes, e não é só na questão do prédio da Maesa. Não é na questão do prédio da Maesa. Parece que para ser construtor, para fazer com que os alicerces de várias secretarias do município de Caxias do Sul só é possível vindo gente de fora. E com todo respeito, até porque Caxias do Sul é construído pela miscigenação, pela migração. Mas essa questão, Paulo, do entorno do prédio da Maesa, bem lembrado pela Rúbia, ora, eu comungo com a interpretação que tive em relação ao respeito que tem que ter ao todo o contorno do prédio da Maesa. Porque senão, daqui a pouco, vira a casa da mãe Joana. Esse termo é interessante, né? A casa da mãe Joana. Então, o Eloy ali, lembra que sim, deve ter um desejo, Eloy. Deve ter um desejo imbuído de rachar aquele prédio da Maesa no meio. Um pedaço, então, bota alguma coisa, o outro pedaço bota outra. Puxa vida! Na eleição passada, o Eloy, se eu não me engano, concorreu. E o Eloy deve ter assistido todos os programas de quem concorreu a prefeito de Caxias do Sul. E todos os programas tinha gravações, e deve ter isso aí por aí, Paulo. Todo mundo apaixonado pelo patrimônio histórico de Caxias do Sul. Todo mundo amando o patrimônio histórico de Caxias do Sul.
Olha bolas, todo mundo chora quando passa pelo antigo Ópera, como comunidade, como cidadão. As autoridades de Caxias do Sul passam e olham e pensam e relembram e dizem, puxa vida, por que não nos unimos, não mantemos? Pois bem, Paulo, eu acho que é sim importante nesse momento trabalhar e fortalecer, ajudar a Câmara de Vereadores a fazer mais manifestações, a se movimentarem e com todo respeito ao mercado. O mercado é importantíssimo, mas é importantíssimo também a população dizer, olha, nós elegemos um prefeito em Caxias do Sul, esse prefeito dê continuidade a um projeto que o povo de Caxias do Sul, os trabalhadores de Caxias do Sul, os empresários de Caxias do Sul, os empresários não se orgulhariam do povo de Caxias entrar dentro do prédio da Maesa e vislumbrar o trabalho histórico que fez o nosso querido Eberle. Ou a família Eberle não gostaria de visualizar isso. Nós não gostaríamos, Paulo, de receber amigos de fora de Caxias do Sul no mercado público, onde remonta ali a história arquitetônica, não só de Caxias, do mundo, mas embora Caxias do Sul seja uma cidade com pouco tempo, temos 140 anos, o Eloy pode, como historiador, como professor de história, nos relatar melhor, mas nós devemos ter não mais que 140 anos, e aí como cidade, pelo menos manter alguns dos nossos patrimônios. Eu quero, Paulo, dizer ao vereador Rafael Bueno que, se precisar, voluntariamente, estamos aí para ajudar também nessa construção. Eu acho importante, Paulo, estarmos nos mobilizando. É importante, sim, a presença da Rúbia, do Eloy. Porém, Paulo, acho que seria importante a TV Caxias, Canal 14, um canal comunitário, trazer, convidar. E por que não? Nós, como povo, exigimos a presença do senhor prefeito, senhor secretário, para nós relembrá-los. Puxa vida, colega Adiló, foi nosso colega agora há pouco, Paulo, na Câmara de Vereadores, onde ele era um dos mais aguerridos nessa construção. O seu partido estava lá, o PTB, com vários membros dentro da comissão. E relembrar aqui, sim, o vereador Raimundo Bampi, que também construiu uma comissão específica para discutir o mercado público dentro desse prédio. E, Paulo, me parece até piada relembrar algo que já devia ter sido feito, com todo respeito a todos. Ah, mas é difícil, porque olha só o preço da gasolina. Mas quanta coisa difícil, vereadora Rúbia, olha aí, Rúbia. Quanta coisa difícil, vereadora Eloy, foram construídas em Caxias. Olha o que está ficando a estação férrea de Caxias do Sul. É uma construção de anos, porém, busca de recursos através da Secretaria de Turismo, de Cultura, de Desenvolvimento, a Secretaria Econômica e o Ministério da Fazenda. Então, é importantíssimo querer. Então, Paulo, me desculpa, mas me parece que o objetivo é o seguinte, ó. Eu coloco ali a turma, eu coloco os empresários, eu coloco o dinheiro, mas não, prefeito, tem que ter ali a emoção, tem que ter ali a presença do povo, tem que ter ali, por que não? Igual no prédio, Paulo, tem um prédio aqui em Porto Alegre que tem a presença lá, tem a presença da União de Bairros de Porto Alegre. Por que não está presente? Então parece que todas as discussões, e Rúbia, uma das principais discussões foi construída no governo do prefeito Alceu. Aliás, relembrar aqui o trabalho incansável que o querido prefeito José Ivo Sartori e posteriormente governador, e parece que tudo isso está sendo esquecido. Mas parabéns, Paulo, por nos chamar, parabéns por nos relembrar, e estamos aí com disposição para, se preciso, ajudar a Câmara de Vereadores a nós fazermos mobilizações, movimentações. Muito obrigado, Jason. Nós estamos terminando o programa, viu? Parece que 1 hora é o tempo suficiente, mas não é. Eu vou pedir para o Eloy, então, Eloy, e depois a Rúbia,
uns minutinhos para dizer qual é o melhor caminho da gente poder fazer para que pudéssemos aqui voltar a fortalecer o debate sobre a questão da Maesa. Olha, se me permite, eu gostaria de sugerir ao vereador Rafael, que entre nós aqui é o que detém mandato, né, e ele preside uma comissão especial na Câmara, que rapidamente chamasse uma audiência pública na Câmara Municipal, convocando aí a Secretaria de Planejamento, convocando o prefeito municipal, né, e convocando aquelas entidades que participaram ou participam das comissões, para nós discutirmos isso publicamente na Câmara, né? Nós temos que retomar o nosso espaço, né? Aqueles grupos 100% Maesa, o grupo Maesa é Nossa, e parece que o pessoal está todo mundo meio desmobilizado, né? Uma parte deles se envolveram agora desse grupo que participava, especialmente do setor, as entidades vinculadas aos profissionais de arquitetura e engenharia, né? Se envolveram agora com a questão do Master Plan, mas eu acho importantíssimo o movimento popular retomar essa discussão. Então, Rafael, um pedido aí para uma parceria, quem sabe, junto com a União de Bairros, né, convocar aí uma audiência. Agora já é possível, né, a Câmara retomou os trabalhos presenciais, né, claro, com todos os protocolos, né, sendo seguidos, né, da gente chamar aí uma grande audiência pública aí na Câmara Municipal, quem sabe utilizando o próprio plenário maior, né, para que a gente pudesse mobilizar mais entidades. Estou feito já isso aí, sou parceiro para tudo aí. Um abraço a todos, um bom dia. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado. Rúbia. Então, eu acho que eu queria dizer que nunca ninguém disse que seria fácil, mas a Maesa é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Tanto que o termo de compromisso que foi assinado entre o município de Caxias do Sul e o governo do estado do Rio Grande do Sul era para perpassar 3 gestões de governo, 4, 4 e 4 anos. Então, ninguém imaginaria que fosse um prefeito só que resolveria. Mas a comunidade de Caxias é a mesma. Então, a gente entende a alternância no poder, a gente só não entende quando as coisas precisam ser reescritas, aquelas que já estão autorizadas e consolidadas enfim, referendadas pela comunidade. Então, os que nos representam não tem só uma questão do voto para poder nos representar. Eles têm que ter o entendimento de que tem que ter respeito ao trabalho que foi feito anteriormente. Eu acho que é isso que a Maesa precisa. E sim, eu concordo com uma audiência pública, eu acho que é o momento, porque nós temos um projeto aí que foi aprovado, que só por isso as matrículas foram devolvidas ou foram entregues para o município de Caxias do Sul, e esse trabalho não precisa ser perdido, porque há muitos estudos que já estão consolidados e já foram aprovados pelas comissões. Então, eu acho que é daqui para frente. Voltar atrás e andar em círculos, eu acredito que não seja a iniciativa correta. E eu acho que a comunidade, não só nós que estamos aqui presentes, mas todos os que se envolveram e doaram o seu tempo para que essa construção fosse feita, têm que ser respeitados e podem ser envolvidos novamente. Agradeço a oportunidade e quero cumprimentar aqui esse nível de debate, eu acho que ele tem que acontecer mais vezes. Muito obrigada. Obrigado. Então, nós queremos agradecer então, a presença do ex-vereador Eloy Frisso, Jaison Barbosa, Rúbia Frisso, jornalista e ex-secretária da Cultura, e o vereador hoje, Rafael Bueno, que é presidente da Frente Parlamentar Maesa Nossa. Programa Conexão Caxias fez um debate... Oi? A Maesa é nossa. Isso. Programa Conexão Caxias fez um debate sobre a Maesa. Nós acreditamos que a Frente Parlamentar vai fazer essa audiência pública. Vamos também incidir junto aos movimentos sociais. Quero mostrar a todos... Aproveitar, quem não pegou seu jornalzinho dos bairros, voltou a circular aí com a ajuda também do Eloy Frisso, que agora é o assessor jurídico da UAB, então é importante mais um veículo de comunicação pública comunitária. E provavelmente na próxima edição teremos também uma matéria sobre a Maesa, que envolve também aí a participação da Marisa Fórmulo, que era deputada, talvez o Vinícius Ribeiro também. Aí vamos tentar ver se conseguimos entrevistar ele sobre a importância e fazer justamente isso, envolver novamente a comunidade para fazer esse debate franco, aberto, para que todos participem. E se você não conseguiu assistir o programa, hoje à noite passa na TV Caxias a reprise às 22 horas. Hoje,
quarta, quinta e sexta-feira. Então vai ter tempo para poder assistir na TV Caxias. Um abraço a todos e até o próximo programa.